Ele dizia que me amava, até cortar todo o meu contato com o mundo. No começo eu achava que era cuidado, que ele só queria me proteger. Quando percebi que eu já não tinha mais amigos, não falava mais com minha família, e até minha forma de pensar parecia não ser mais minha. Eu entendi. Eu estava presa. Se você está vivendo algo parecido, ou já passou por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te contar como tudo começou, como eu me vi totalmente isolada, e principalmente, como eu consegui sair. Porque se tem uma coisa que ninguém me contou, e que eu precisei descobrir sozinha, é que o amor nunca deveria te afastar de quem você é. Quem eu era antes dele. Antes dele, eu era outra mulher. E não digo isso da boca para fora, não. Eu era cheia de vida, cheia de planos, cheia de mim. Tinha meus dias bons e ruins, claro, como todo mundo. Mas eu sabia quem eu era. Sabia o que eu gostava, o que me fazia bem, o que me fazia rir. Tinha uma roda de amigas incrível, daquelas que se encontram para rir à toa, tomar um café, falar da vida. Minha relação com minha família também era forte. Eu ligava para minha mãe quase todo dia, dividia tudo com a minha irmã, passava os finais de semana entre casa, amigos e pequenas aventuras. Trabalhava com algo que me deixava realizada. Corrido, às vezes estressante, mas eu sentia orgulho de mim. Me sentia capaz, independente. Eu pagava minhas contas, fazia minhas escolhas. Era dona do meu tempo, do meu corpo, da minha história. E o mais importante, eu me sentia livre. Livre para dizer sim. E livre, principalmente, para dizer não. Eu não imaginava que aquela versão de mim seria lentamente apagada. Que tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que me definia, iria ser colocado em dúvida. Mas naquela época, eu era forte. Forte do meu jeito. Forte por me bastar. Se alguém me dissesse que eu viveria uma relação onde minha voz fosse silenciada, onde eu me sentisse invisível, eu teria rido. Porque eu nunca me imaginei fraca. Eu nunca me imaginei sozinha. E eu nunca imaginei que amor pudesse ser sinônimo de medo. Mas a verdade é que ninguém escolhe cair numa armadilha. A gente simplesmente não vê. Como ele entrou na minha vida. Ele apareceu de um jeito simples, sem fazer alarde. Era um amigo de um amigo, desses encontros casuais que acontecem quando a gente menos espera. Foi numa noite comum, num aniversário. Eu não estava particularmente animada naquele dia, mas fui. Me arrumei sem muito esforço, cheguei meio deslocada, e então, lá estava ele. Sorriso fácil, conversa leve, uma presença que chamava atenção sem forçar nada. Ele parecia calmo, confiante, diferente. Sabe quando alguém te olha nos olhos e parece te enxergar de verdade? Foi isso que eu senti. Ele se interessava pelas minhas histórias, fazia perguntas, lembrava dos detalhes. Falava pouco sobre si, mas ouvia muito. E eu, que sempre fui mais aberta, me vi contando coisas que geralmente guardava só para mim. Trocamos contatos. Começamos a conversar todos os dias. Mensagens de bom dia, de boa noite, comentários sobre o que eu postava, elogios sutis. Tudo na medida certa. Nada invasivo, nada forçado. Ele parecia respeitoso, maduro. Um homem que sabia o que queria, e, mais que isso, parecia saber que queria a mim. E eu, depois de tantas tentativas frustradas, depois de relacionamentos mornos ou confusos, pensei, talvez agora seja diferente. Ele me convidou para sair. O primeiro encontro foi leve, gostoso, daqueles que passam voando. Na volta para casa, eu sorri sozinha. E não lembro da última vez que eu tinha feito isso. Em poucos dias,
Ele já fazia parte da minha rotina. Me mandava links de músicas, me perguntava sobre o trabalho, lembrava dos meus compromissos. A atenção dele me fazia sentir especial. Como se, finalmente, alguém tivesse me escolhido não pelo que eu fazia, mas por quem eu era. Na minha cabeça, tudo fazia sentido. Ele parecia gentil, estável, presente. Era como se ele soubesse exatamente do que eu precisava, antes mesmo de eu saber. Mal sabia eu que, por trás daquele cuidado todo, existia algo que eu só iria descobrir bem mais tarde. O controle, quando é inteligente, vem disfarçado de carinho. O romance perfeito. No começo, parecia mesmo um conto de fadas. Ele era tudo o que eu sempre sonhei. Atencioso, presente, romântico. Sabia me ouvir, sabia me elogiar, sabia me envolver. A forma como ele me tratava me fazia sentir única, como se eu fosse a mulher mais especial do mundo. Ele lembrava das datas, dos meus gostos, dos meus medos. Sabia quando eu precisava de um abraço, quando eu só queria silêncio, quando eu precisava de apoio. Ele me mandava mensagens o tempo todo, perguntava como estava meu dia, dizia que sentia minha falta. E no início, isso era bom. Eu sentia que ele realmente se importava. Fazia surpresas. Flores no trabalho, bilhetes deixados na minha bolsa, jantares inesperados. Me levava para lugares que eu sempre quis conhecer. E mesmo nos momentos mais simples, como ver um filme ou andar de mãos dadas na rua, ele fazia tudo parecer mágico. Me apresentava para os amigos como a mulher da vida dele. Postava fotos com legendas apaixonadas. Me fazia sentir como se eu tivesse finalmente encontrado o que tantas outras procuravam. Um homem bom, que queria construir algo sério. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar. Porque naquele momento, tudo fazia sentido. Não havia espaço para dúvida. Era como se ele tivesse vindo para me completar, para preencher todos os vazios, para ser o que eu nem sabia que precisava. Minha família o achava educado. Minhas amigas diziam que ele era incrível. E eu, encantada, comecei a sonhar com o futuro. Casamento. Filhos. Uma casa com varanda e rede. Eu me via ao lado dele para sempre. Eu não sabia que aquele amor perfeito era só o primeiro ato de uma peça bem ensaiada. Porque o que parecia cuidado era vigilância. O que parecia carinho era controle. E o que parecia amor era só o começo do isolamento. Mas naquele momento, eu ainda estava cega. Cega pela intensidade, pela idealização, por tudo que eu queria acreditar que era real. Os primeiros sinais de controle. Os primeiros sinais não vieram como gritos. Vieram como sussurros. Pequenos comentários que pareciam se preocupar comigo. Frases como: "Você confia mesmo naquela sua amiga? Ela não parece torcer por você. Sua família se mete demais na sua vida, já percebeu?" No começo, eu achava que ele só estava tentando me proteger. Afinal, ele sempre falava com aquele tom calmo, sereno, quase paternal. Dizia que só queria o meu bem. Que estava do meu lado. Que me amava tanto que não suportava ver ninguém me influenciar negativamente. E eu, sem perceber, comecei a questionar as pessoas ao meu redor. Comecei a evitar encontros com amigas, porque ele não ia se sentir à vontade. Deixei de ir a uma reunião de família porque ele achava que estavam me tratando mal. Parei de postar certas coisas porque ele achava que aquilo expunha demais a nossa vida. Não era uma proibição direta. Era sempre sutil. Com palavras doces,
com argumentos que até pareciam lógicos. E quando eu insistia em fazer algo do meu jeito, ele se calava. Ficava estranho. Dizia que estava tudo bem, mas não estava. E eu acabava me sentindo culpada. Comecei a pensar que eu era egoísta. Que talvez ele estivesse certo. Que talvez eu precisasse mudar algumas coisas. Um dia, ele fez um comentário sobre minha roupa. Nada agressivo. Apenas um olhar e a frase: "Você vai sair assim?" Fiquei confusa. Por quê? Tá demais. E ele respondeu sorrindo: "Não, você sabe que eu te acho linda. Só acho que não precisa mostrar tanto." De novo, não foi uma ordem. Mas eu troquei de roupa. E aquilo virou rotina. Cada escolha minha parecia precisar de uma aprovação invisível. Se eu errasse, ele se fechava. Se eu acertasse, ele me recompensava com carinho. Era como se eu tivesse entrado num jogo onde eu não sabia as regras, mas sentia que estava sempre prestes a perder. E o pior, eu ainda achava que isso era amor. Que ele só se importava demais. Que eu era sortuda por ter alguém tão cuidadoso. Mal sabia eu que era assim que tudo começava. Com pequenos ajustes. Com cortes suaves. Até que a gente já não sabe mais onde termina o carinho. E começa o controle. O isolamento disfarçado de amor. Foi tão devagar que eu nem percebi. O isolamento não chegou com portas trancadas, nem com proibições claras. Ele chegou como um convite. Um convite para ficar mais perto dele. Para priorizar nós dois. Ele dizia coisas como: "A gente é tão bem quando tá só nós. Quando você tá com suas amigas, parece outra pessoa. Sua mãe não entende o que a gente tem." E eu fui acreditando. Fui me afastando. Cancelando saídas, deixando de responder mensagens, diminuindo as visitas. Sempre com a desculpa de que eu queria passar mais tempo com ele. E de fato, eu queria. Porque ele me fazia sentir especial. E porque, aos poucos, ele me fazia acreditar que as outras pessoas não me entendiam como ele entendia. Chegou um ponto em que eu não me lembrava da última vez que tinha passado uma tarde sozinha com minhas amigas. Minhas ligações com a família viraram rápidas, quase protocolares. Se eu demorava a responder, ele perguntava: "Tá falando com quem?" Se eu ria de alguma mensagem, ele queria saber o conteúdo. E sempre que eu tentava argumentar, ele virava o jogo. Dizia que eu era ingrata. Que ele só queria exclusividade. Que quem ama, quer a pessoa só para si. E eu acreditava. Ou melhor, eu não queria perder aquele amor que parecia tão raro. Aos poucos, meu mundo foi ficando cada vez menor. Minha agenda passou a girar em torno dele. Minhas decisões dependiam do que ele acharia. Minhas opiniões começaram a sumir. Ele não precisava levantar a voz. Ele não precisava me trancar em casa. Eu mesma fui fazendo isso por ele. Porque quando você ama e acredita que está sendo amada, você não percebe que está sendo podada. Você acha que está sendo moldada. E foi assim que eu me vi sozinha. Cercada apenas por ele. Vivendo num mundo que parecia seguro, mas que, na verdade, era uma prisão sem grades. Quando comecei a duvidar de mim. Foi aí que começou o pior tipo de destruição. Aquela que acontece por dentro. Eu já não era mais dona de mim.
Eu acordava e dormia com a sensação de estar sempre pisando em ovos. Tudo o que eu dizia parecia errado. Tudo o que eu fazia era motivo de crítica ou desconfiança. E mesmo quando ele não falava nada, o silêncio dele gritava. Comecei a me questionar o tempo todo. Será que eu falei demais? Será que ele se chateou com aquele comentário? Será que eu tô exagerando? Eu pedia desculpas por tudo. Por sentir. Por chorar. Por tentar conversar. E quando eu tentava me expressar, ele dizia que eu era dramática. Que eu estava sempre inventando coisa. Que eu nunca estava satisfeita. Eu comecei a achar que ele estava certo. Que eu era difícil. Que eu tinha problemas. Que talvez eu realmente não soubesse amar direito. Ele dizia que eu complicava tudo. Que ninguém mais me aguentaria se ele me deixasse. E eu, já enfraquecida, acreditava. Porque ele foi tirando tudo de mim. Minhas referências, meus laços, minha voz. Teve uma época em que eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu já não sabia mais o que gostava. Já não tinha mais opinião sobre nada. Só queria agradar. Só queria evitar briga. Só queria que ele me visse com os olhos que usava no começo. Mas aquele olhar não voltava. Só restava o julgamento. E a frieza. É estranho dizer, mas eu comecei a ter medo dele. Não de apanhar, mas medo do jeito que ele me fazia sentir. Pequena. Errada. Desprezível. E o pior é que, mesmo assim, eu ainda o amava. Ou achava que amava. Porque quando você é manipulada por muito tempo, você confunde amor com dependência. E começa a achar que sem aquela pessoa, você simplesmente não é nada. Foi nesse ponto que eu comecei a duvidar de mim. Da minha lucidez. Do meu valor. Da minha realidade. E quando você perde isso, você perde tudo. O momento em que percebi que algo estava errado. O despertar não foi repentino. Não teve grito, nem revelação. Teve silêncio. Um silêncio tão pesado, que eu quase não conseguia respirar. Foi numa noite qualquer. Eu estava deitada, ele do lado. E eu me sentia sozinha. Tão sozinha que a presença dele só deixava tudo mais vazio. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha irmã. Algo simples, quase banal. Oi, tô com saudade. Como você tá? Eu sorri. E naquele momento, por 2 segundos, eu me senti vista. Mas ele viu. Pegou o celular da minha mão e disse com frieza: Você sabe que isso atrapalha a gente, né? E apagou a mensagem. Sem raiva. Sem gritar. Só apagou. E voltou a se deitar como se nada tivesse acontecido. Foi ali que alguma coisa em mim quebrou. Eu me calei. Esperei ele dormir. E chorei em silêncio, como tantas outras vezes. Mas naquele choro, algo era diferente. Não era só tristeza. Era um lampejo de indignação. Um sussurro dentro de mim que dizia: Isso não é normal. Isso não é amor. Nos dias seguintes, comecei a observar, a relembrar conversas, reações, momentos. Comecei a juntar as peças do que antes eu via como atitudes isoladas. E tudo se conectava. Tudo fazia sentido. Eu, que sempre fui rodeada de gente, estava isolada. Eu, que sempre fui alegre, estava apática. Eu, que sempre fui independente,
Tinha medo de tomar qualquer decisão sem ele. A ficha caiu de forma lenta e dolorosa. Não era só uma fase ruim. Não era só uma crise de casal. Era abuso psicológico, emocional, silencioso, mas real. E perceber isso não me deu força imediata. Pelo contrário, me deu medo. Porque quando a gente enxerga a verdade, a gente não pode mais fingir que não sabe. E eu soube. Soube que, se eu não fizesse alguma coisa, eu ia desaparecer. Talvez não de corpo, mas de alma. Como planejei a minha saída. Eu queria ir embora. Mas eu não sabia como. Meu nome estava no contrato do aluguel. Meus documentos, minhas coisas, tudo estava ali. E pior, meu psicológico estava ali também. Trancado. Com medo. Com dúvidas. Eu me sentia como alguém tentando fugir de uma casa cercada por vidro. Eu via a saída, mas qualquer passo em falso poderia me machucar ainda mais. Então eu comecei devagar. Primeiro, me reconectei com a minha irmã. Respondi às mensagens dela quando ele não estava por perto. Apaguei os históricos. Falei por e-mail, usando o computador do trabalho. Falei pouco, mas falei o suficiente. Eu preciso de ajuda. Depois, comecei a pesquisar. Abuso emocional. Controle psicológico. Isolamento afetivo. E cada texto que eu lia, cada depoimento que eu encontrava, era como se estivessem descrevendo a minha vida. Eu não estava louca. Eu não estava exagerando. Aquilo tinha nome. Tinha padrão. Tinha vítimas. Tinha saída. Montei um plano. Guardei uma cópia dos meus documentos fora de casa. Organizei uma mala pequena com o essencial e deixei na casa da minha irmã. Comecei a guardar dinheiro escondido, notas pequenas, em lugares improváveis. Voltei a falar com uma amiga antiga que trabalhava com psicologia. Ela não me pressionou. Só me ouviu. E me lembrou quem eu era. Tudo isso em silêncio. Ele não podia desconfiar. Porque qualquer sinal de distanciamento, qualquer movimento fora do que ele esperava, era motivo de tensão, de acusação, de controle redobrado. Eu vivia duas versões de mim. A que ele via, obediente, presente, apaixonada. E a que estava renascendo por dentro, assustada, mas decidida. A cada dia, eu me preparava emocionalmente. Repetia para mim mesma: você não é fraca. Você não está sozinha. Você vai sair. E quanto mais eu me preparava, mais eu sentia que aquele lugar já não me cabia. Eu precisava respirar. Precisava voltar para mim. E isso não ia acontecer se eu continuasse ali. A separação foi o início da liberdade. O dia chegou. Eu não dormi na noite anterior. Passei horas olhando pro teto, sentindo o coração disparar no peito. Revisei mentalmente cada passo, cada fala, cada possível reação dele. Meus dedos tremiam. Meu estômago embrulhava. Mas minha decisão estava firme. Esperei ele sair de casa. Ele achava que eu ia trabalhar como sempre. Mal sabia ele que aquele seria o último dia em que eu pisaria ali como dele. Assim que ele saiu, respirei fundo e comecei. Peguei o essencial. Só o que cabia na mala pequena que eu já tinha deixado separada. Deixei para trás roupas, móveis, objetos, lembranças. Nada daquilo importava mais. Eu só queria ir.
Antes de sair, deixei um bilhete. Curto. Claro. Estou indo embora. Não me procure. Eu preciso me recuperar. Adeus. Enviei uma mensagem para minha irmã e ela veio me buscar. Quando entrei no carro e ela me abraçou, eu desabei. Chorei tudo que eu tinha guardado por meses, talvez anos. Chorei de medo. Chorei de alívio. Chorei por ainda estar viva. Nos dias seguintes, ele me mandou mensagens. Ligava. Deixava áudios longos, que variavam entre ameaças e promessas. Você está destruindo tudo. Sem mim, você não vai durar. Eu te amo. Volta. A gente pode recomeçar. Eu bloqueei tudo. Tive medo, sim. Tive pesadelos, crises de ansiedade, vontade de voltar só para acabar com aquela sensação de culpa. Mas eu não voltei. Porque toda vez que a saudade apertava, eu me lembrava do vazio que eu sentia mesmo estando do lado dele. Toda vez que a culpa me sufocava, eu me lembrava de como eu me anulava só para manter a paz. E toda vez que o medo falava mais alto, eu olhava ao redor e via minha irmã, minhas amigas, minha rede voltando. Eu ainda estava machucada. Ainda me sentia frágil. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu era livre. E liberdade, para quem viveu presa, tem gosto de recomeço. Minha reconstrução e o que eu aprendi. Reconstruir não foi fácil. Não é como nas séries ou nos filmes, onde tudo parece rápido e inspirador. Foi lento. Foi doloroso. E, às vezes, solitário. Nos primeiros dias, eu não sabia nem por onde começar. Tinha medo de tudo. De sair na rua, de atender o celular, de abrir o coração. Eu sentia que tinha desaprendido a viver. E, de certa forma, tinha mesmo. Eu tinha me adaptado tanto à dor, que o silêncio parecia estranho. Eu tinha me acostumado a pedir permissão, que a liberdade me assustava. Eu tinha me anulado tanto, que nem lembrava mais o que eu gostava, o que me fazia rir, quem eu era. Mas eu estava livre. E liberdade, mesmo quando dói, cura. Comecei pela terapia. Ali eu entendi que o que eu vivi tinha nome. E mais, que não era culpa minha. Repeti 1000 vezes que eu me deixei enganar, que fui fraca, que fui cega. E ouvi com firmeza e carinho que eu fui, sim, manipulada. Mas que isso não me definia. Que reconhecer o abuso já era um ato de coragem. E sair dele, um ato de amor próprio. Voltei a conversar com minha família, com minhas amigas. Me desculpei por ter me afastado. E fui acolhida com amor. Redescobri a força dos vínculos verdadeiros, aqueles que não nos controlam, mas nos levantam. Redescobri o prazer de andar sozinha na rua. De escolher minha roupa sem medo de julgamento. De rir alto. De dormir tranquila. De fazer planos só meus. Hoje, eu me olho no espelho e me reconheço. Me sinto inteira, mesmo com as cicatrizes. Aliás, principalmente por causa delas. Aprendi que amor não é prisão. Que cuidado não é controle. E que nenhum relacionamento vale mais do que a nossa saúde emocional. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Se você se identificou com minha história, saiba, você não está sozinha. E, principalmente, você não está errada por querer sair. Você merece um amor que te liberte, não que te apague. Se essa história te tocou, comenta aqui embaixo. Compartilha com alguém que possa estar passando por algo parecido.
E se inscreve no canal para acompanhar outras histórias reais de superação, como a minha. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuida de você.